Para a vida adulta, você não, olhe não. Esse é um vídeo diferente. É uma expectativa versus realidade diferente, porque é o primeiro que eu faço à distância. Eu tô fazendo com a Juliana à distância, então vamos ver se vai dar certo. A Juliana é minha amiga da faculdade, a gente se conheceu em comunicação, certo? E a gente vai falar sobre o curso de jornalismo, que foi o que ela se formou. Então, Ju, fala pro pessoal seu nome, sua idade, o curso, falei, né, jornalismo, mas a instituição qual você se formou. Oi pessoal, tudo bem? Então, eu tenho 25 anos, acabei de fazer, me formei em jornalismo pela PUC em 2018. Você se formou em quanto tempo, mais ou menos? Eu entrei, na verdade eu entrei na PUC em 2013, em administração, não me identifiquei, e em 2014 eu entrei em comunicação. Aí eu me formei em 18, foi 14, 15, 16, 17, 18. Foram 5 anos, mas eu fiz intercâmbio e no final da faculdade eu tava atrasando já por causa de estágio. Isso é o que eu sempre falo aqui, deixo bem claro que tem muita coisa na faculdade, então se formar certinho em 4 anos é, acho que uma das menores prioridades, né? Exatamente. Então, você falou que começou em administração, não se identificou. Por que você escolheu jornalismo? Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu não escolhi jornalismo de primeira, assim. Eu sempre amei escrever e sempre amei viajar. Então eu queria algum curso, né, que eu pudesse conciliar os dois. E o que me veio à cabeça foi jornalismo. Mas, na verdade, na PUC, você entra para comunicação. Você faz vestibular para jornalismo, publicidade ou cinema, mas os 3 primeiros semestres são ciclo básico. Você estuda essas 3 áreas, né? E no terceiro período você escolhe, de fato, o que você vai querer seguir. E eu fiquei com muitas dúvidas. No primeiro período eu tinha certeza que era jornalismo, mas no final do primeiro período eu já estava super em dúvida, porque eu amei a matéria de cinema que a gente teve. Publicidade, eu tive um pouco, mas nunca cogitei muito, assim. Cinema eu cheguei a mudar no sistema, na habilitação, né? Mas no terceiro período eu desisti e pensei, não, jornalismo, entrei pra isso, vou fazer jornalismo, é o que tem mais a ver comigo, amo escrever. Aí foi isso, escolhi jornalismo no terceiro período. Eu até falei um pouco sobre isso, sobre o ciclo básico. Eu fiz um vídeo de publicidade, que vocês podem conferir aqui no canal também, que a gente fez na mesma faculdade, né? Então a gente se conheceu lá e é esse mesmo ciclo básico que eu passei. Então, qual era a sua expectativa antes, quando você pensou em jornalismo? O que você imaginava do curso? E quando você entrou, atendeu a expectativa ou foi algo muito diferente? Então, o que mais me impressionou foi como a gente acha que a gente vai seguir uma coisa e a gente não vai para esse lado de jeito nenhum. Quando eu decidi, de fato, fazer o jornalismo no terceiro período, eu estava muito envolvida com política. Eu amava política, eu gostava de pesquisar, então eu queria fazer jornalismo político. Depois de um tempo isso passou, aí eu comecei a me interessar. Eu sempre gostei, na verdade, de história também. Cheguei até a começar um domínio adicional na PUC de Relações Internacionais e cogitei por muito tempo fazer jornalismo de guerra, investigativo. Mas também acabou passando. Comecei a desenvolver um interesse por esportes, aí comecei a querer fazer jornalismo esportivo. E, sim, o curso em si, eu esperava mais do curso de jornalismo, porque assim, você aprende realmente a escrever, porque o que a gente aprende no colégio é escrever numa narrativa dissertativa, né? Você começa falando sobre um tema, uma introdução, depois você dá argumentos sobre esse tema e depois você conclui. No jornalismo é o oposto. Você começa escrevendo sendo o mais objetivo possível, sem dar informação que é desnecessária. E depois você discorre, sabe? Porque a intenção é a pessoa, já no primeiro parágrafo, saber do que se trata. Porque muita gente abandona o texto, né? Não chega no final. Então, o objetivo dos portais, dos jornais e tal, é isso. É o leitor chegar lá, bater o olho na manchete, o primeiro parágrafo, e já saber o que está acontecendo. Então, nesse ponto é legal, porque você desconstrói o seu jeito de escrever, principalmente eu, que sempre gostei. Então, eu cheguei achando que eu sabia de tudo, mas não é assim. Então, isso é legal. Sim. Mas eu sinto que o curso em si falta muita coisa. Por exemplo, assessoria de imprensa é uma área de jornalismo que está crescendo cada vez mais, né? E não é uma matéria obrigatória. É uma matéria eletiva. Pois é. Então, coisas assim eu sinto falta. É um jornalismo ainda muito arcaico, sabe? A gente aprende desde o primeiro período que a gente tem que investigar, tem que ir em campo, tem que ir atrás, mas hoje em dia as coisas não são assim mais. A gente não precisa ir em tal lugar para descobrir alguma coisa. E hoje tem com internet, tem computador, você não precisa ficar com 1000 livros
Eu lembro que os professores mandavam a gente assistir filmes, por exemplo, Todos os Homens e um Presidente. É muito legal o filme, mas é um jornalismo que não existe mais, sabe? Então uma pessoa entra na faculdade de jornalismo com uma expectativa de que vai ser um jornalista, assim, sabe, super viajado, que conhece sobre tudo, que investiga pra caramba, tem milhões de fontes. Sim, claro que tem coisa em comum, mas é muito diferente o que você vê na prática, sabe? Principalmente com a internet, que é o novo jornalismo. Então, isso eu me decepcionei um pouco porque eu me iludi, sabe? E acabei, no final das contas, nem trabalhando com isso, né? Mas a gente vai chegar lá. Uma coisa que acontece muito aqui, que mostra muito aqui no Expectativa versus Realidade, é que as pessoas sentem sempre muita diferença entre a faculdade e o mercado de trabalho. Assim, até tem professores que falam, né, que isso sempre vai acontecer, a academia nunca consegue acompanhar o mercado de trabalho, falei disso no vídeo de publicidade também, mas ainda assim a gente sente, né, que poderia estar mais avançado, poderia estar um pouquinho mais perto do que é a realidade do mercado de trabalho, né? Isso que eu sinto muita falta no curso de comunicação, assim. Eu não sei como são os outros, né? Mas eu percebi muito isso, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu considero muito importante, assim, pra minha carreira, eu aprendi no mercado, sabe? Na prática, na marra. Eu acho que esse é o principal da faculdade, é você desenvolver o seu raciocínio crítico, sabe? Você desenvolver o aprendizado, etc. Não, uma coisa que pra mim a faculdade ajudou muito, né? Eu era muito tímida. E em 2013, quando eu entrei em administração, eu passei por um problema pessoal muito grande. E isso me abalou muito, né, psicologicamente. Eu não queria fazer nada, eu não acreditava em mim, eu achava que não era suficiente. E quando eu estava em administração, tive uma professora especificamente que ela dava feedbacks muito duros. E isso me deixou muito mal. Isso pra mim foi a gota d'água, assim, foi o que eu tranquei mesmo. Em comunicação, eu senti que eu me abri, sabe? Eu comecei a aprender a apresentar, a botar minhas ideias de uma forma coerente, sabe? Isso era uma coisa também no que eu tinha trauma, assim, no colégio. Eu tinha muita dificuldade de colocar meu pensamento pra fora, sem me contradizer, sabe? Sem ser coerente. E na faculdade eu aprendi muito isso. A me expor mesmo, a ser articulada. E não ter vergonha de falar em público. Isso é muito importante pra quem faz comunicação. Tem que ter a cara de pau de falar ali o que você acha. Não só jornalismo, tudo. Assim, o mercado de comunicação é um mercado muito fechado, né? Que você precisa ser um pouco cara de pau mesmo pra entrar. Então a faculdade ensina muito isso. E te ensina também a se posicionar, a você entender o que você gosta, o que você acredita, o que você acha que é errado, o que você acha que é certo. Porque é uma faculdade muito abrangente, né? A gente fala sobre milhares de assuntos na sala de aula. Sim. Então, isso que eu achei muito legal da faculdade. Tem sempre esse lugar para discussão, né? Uma coisa que antes de eu entrar na faculdade, até minha família falava que a faculdade é um processo de aprendizado muito bom, não só acadêmico, né? Mas de experiência de vida mesmo. Porque muitas pessoas acabam crescendo estudando nos colégios de bairro, então acabam conhecendo todo mundo do seu bairro, fica mais limitado, né? As pessoas que você conhece, que você conversa. E a faculdade não, é o mundo ali da cidade inteira, às vezes pessoas de outras cidades, pessoas de outros países, então a troca de experiências é muito rica. Muito rica mesmo. E Ju, como que você acha que tá o mercado de trabalho pro jornalismo? Porque acho que hoje em dia, então, tá bem complexo quem tá indo pro jornalismo de rua, né? Que a gente tá vendo os extremistas até atacando o jornalismo e tal, os jornalistas. Mas fora isso, antes mesmo, já teve polêmica lá atrás que podia ser jornalista, que não tinha faculdade de jornalismo. E eu quero saber, assim, da sua opinião, o que você viu. Eu sei que você trabalhou, acho que vale você falar um pouquinho do que você trabalhou com jornalismo, que foi voltado ao esporte, né? E como você vê o mercado atualmente? Eu trabalhei em 2 lugares, na verdade, com jornalismo. O primeiro, que foi meu primeiro estágio, na verdade posso dizer até 3. O primeiro foi meu primeiro estágio, foi na faculdade mesmo, foi Portal, que era um jornal online da PUC, assim, podemos dizer. E foi muito legal porque foi o primeiro contato que eu tive com reportagem, com ir na rua, com edição, com produção, pós-produção e tudo mais. E foi muito legal a experiência, aprendi pra caramba. Lá eu cuidava de edição de vídeo, então eu ficava dentro de uma ilha editando o tempo todo. E era legal porque me deu uma noção da estética de uma matéria, né? A gente olhando não tem noção de quão trabalhoso quão pensado todas as filmagens, assim, é tudo pensado.
Eu achei isso muito legal. Depois, eu fiquei um tempo sem trabalhar e entrei na CDN, que é uma assessoria de imprensa, é uma das maiores do Brasil, atende banco, atende empresas grandes, enfim, atende tudo. Eu achei legal, eu achava que era minha praia, eu achava que eu ia me identificar super, porque nessa época eu tava me vendo como assessora de imprensa política. Mas, na prática, não me identifiquei, não fiquei nem um pouco feliz nesse estágio. Eu fiquei lá 3 meses até, por sorte, na verdade, eu não saí à toa. Eu tava pra sair, mas na semana que eu falei, vou pedir demissão, eu fui contratada pela Fox. Legal. Aí a Fox eu amei trabalhar, porque era uma experiência super nova com o esporte, né? Eu nunca tinha me aprofundado no jornalismo esportivo, e era uma emissora de TV. Então era tudo legal. Você entrava, a emissora é linda, é grande, sabe? Você via todas as salas das programações, tinha TV, muitas TVs, assim. Eu fiquei super feliz, sabe? Quando eu cheguei lá. Exatamente, deslumbrada, exatamente. E a minha função lá era redes sociais, também edição de vídeo, foco. E eu gostei, porque assim, o ambiente era super leve, a maioria da equipe era estagiário. Foi legal, aprendi pra caramba, principalmente sobre o mercado do esporte e tal. Era legal ter notícia em primeira mão, sabe? Isso eu fiquei super impressionada com a capacidade de jornalismo, né? Mas eu comecei a ficar meio desanimada depois de alguns meses trabalhando lá, exatamente por isso, porque a equipe, a maioria era estagiário, eu não via pra onde crescer, tinha medo de não ser efetivada, tava quase me formando. Aí, por acaso, consegui uma vaga na Artplan, que é uma agência de publicidade, uma das maiores do Brasil, que cuida do Rock in Rio. É dos mesmos donos, né, a família Medina. E pra mim foi o grande desafio, assim, da minha vida universitária, porque eu tava estudando jornalismo, eu não sabia nada de publicidade, então entrar numa agência foi difícil, eu tava com medo, eu não sabia como é que ia ser, eu entrei como atendimento, e quando eu entrei eu não sabia o que era planejamento, o que era criação, o que era atendimento, mídia, e eu fui aprendendo, assim, no trabalho mesmo. Eu dei muita sorte de ter uma equipe maravilhosa, assim, sempre adorei as pessoas com quem eu trabalhei, e foi isso que me deu um gás, sabe? Eu sempre queria aprender, fiz curso de Excel para poder melhorar no trabalho, decidi fazer uma pós por causa disso. E uma coisa que eu até comentei no curso de publicidade é que tem muita convergência entre pessoas que são de jornalismo, publicidade, trabalhar com publicidade. E até porque, como é o mesmo ciclo básico, né? Todo mundo ali teve um mínimo de noção do que é a outra faculdade. Acho que as pessoas acabam migrando bastante, né? Não, e quando eu entrei na agência, eu fui conhecendo as pessoas, fui vendo que tinha gente formada em jornalismo. E quando eu encontrava essas pessoas, eu ficava tipo, caraca, eu não sou a única, que bom. Então, assim, tem futuro, sabe? Ninguém vai deixar de me deixar crescer porque eu sou jornalista e não publicitária. Então, o mercado, nesse ponto, é muito legal fazer comunicação, né? Porque é muito amplo. Você não vai ser impedida de trabalhar numa agência se você for jornalista. E você também, se você quiser ir para o lado jornalístico sendo publicitário, nada impede. Assim, uma sensação que eu tenho, assim, para quem quer entrar no mercado de trabalho de jornalismo mesmo, é procurar estágio cedo. Para mim, esse foi um grande erro. Quando eu estava na faculdade, eu só queria saber de viajar. Então, eu não queria estágio, porque senão eu ia perder minhas férias. Então, eu acabei só estagiando. Meu primeiro estágio foi no meio de 2017. Então, assim, foi no 4º ano de faculdade. Por isso que eu acabei atrasando pra caramba a minha formatura. Mas se você entrar cedo, né, num desses programas de estágio de empresa grande, tipo Globo, Record, ou até pra quem faz publicidade, entrar em Coca-Cola da vida, é muito melhor. Porque você, como estagiário, você tem um lugar pra aprender que é muito rico, que são empresas grandes, e você se destacando, você vai ser efetivado. Porque esses programas de estágio valorizam o estagiário, entendeu? Não é só uma vaga de estágio solta, assim, que você encontra. O programa é bom porque é pra isso, sabe? É pra aprender, é pra estudante. Então, isso pra mim é a maior recomendação que eu tenho pra quem tá na faculdade. Procurar estágio cedo. Acho que é importante também a pessoa que tá entrando no estágio sempre ficar atenta às oportunidades que surgem ali, né? Se você vê que a empresa que você tá trabalhando, você tá trabalhando ali um tempo, que o estágio tem limite de 2 anos, né? E aí você tá vendo que eles não contratam estagiário, o estagiário termina o contrato, eles colocam outro no lugar. Tem várias empresas que preferem ficar trocando estagiário por estagiário, porque é uma mão de obra barata, e aí
você não vai conseguir nada ali. Então, assim, às vezes vale aquela experiência por um tempo, mas não os 2 anos, gastar os 2 anos de estágio naquela empresa, exatamente porque não tem oportunidade de você crescer. Eu vi muito isso na Fox e, assim, existia até a possibilidade de ser efetivada, mas eu não tava me vendo como sendo a jornalista que eu queria, sabe? Eu não tava me vendo como uma jornalista de campo que vai no campo e fala com os jogadores, que, sabe, não era isso. Se eu fosse efetivada, não ia acontecer isso. Então eu pensei, eu sempre achei que depois que a gente termina a faculdade, é mais difícil você mudar de área, né, ou conseguir alguma coisa diferente. Então eu pensei, a hora é agora. Então foi isso que me fez querer sair, sabe? Porque eu tava com medo de seguir um caminho e não conseguir mais trocar depois. Uma coisa que eu acho muito importante falar também sobre o mercado de comunicação é que uma coisa que te leva longe é relacionamento. Você se dá bem com todo mundo ao seu redor, você tá sempre sendo proativo, querendo ajudar todo mundo. Isso as pessoas valorizam muito. Sim, muito. Eu senti isso também. Senti que no mercado de comunicação, pelo menos, não é só você mandar muito bem no trabalho. Você tem que mandar muito bem e, assim, não dá pra você ter picuinhas, né? Você criar um relacionamento ruins com as pessoas. Você tem que sempre prezar por um relacionamento bom, porque aquela pessoa pode ser a pessoa que talvez vá mudar para uma outra empresa e vai te chamar para uma oportunidade melhor. Exatamente. Isso acontece muito. Você trabalhou com uma pessoa... Eu até vi isso na Artplan. Se você trabalha com uma pessoa numa empresa e vê que ela tem potencial pra caramba, que ela é boa, e você sai da empresa, ela vai querer te levar junto. Eu vejo isso também. Qual habilidade você acha que uma pessoa que faz jornalismo precisa ter? Ou não tem nenhuma, é só se esforçar ali, né, se dedicar ao curso que vai dar certo? Ou você acha que é uma pessoa que tem uma habilidade específica pode se dar melhor no curso de jornalismo? Então, jornalismo pra mim tem 3 características que você precisa. Você precisa ser curioso, tem que querer saber sobre tudo, porque você pode querer ser jornalista de economia, mas você nunca vai ser só isso. Você vai ser tudo na vida, se você quiser seguir a carreira na redação. Então, ser curioso é importante. Não ser preguiçoso, porque é um trabalho que você vai estar na rua uma grande parte do seu tempo. Você tem que falar com muita gente, falar por telefone, sabe? Estar sempre em contato com outras pessoas. E gostar de escrever. Escrever bem, na verdade, é uma coisa que você aprende. Então, se você está no colégio e acha que não tem esse talento, fica tranquilo, porque na faculdade você vai escrever muito e isso vai se desenvolver natural. O que você precisa é gostar, porque também pode dar preguiça. Se você não gosta de escrever, você pode ficar, assim, porque realmente na faculdade você faz muito isso. Mas, quanto a talento, é só desenvolvimento mesmo. Mas e não curioso pode ser tímido, né? Ou você acha que também é uma coisa que dá pra trabalhar, se a pessoa é tímida? Então, na verdade, eu acho que timidez não é um empecilho. Eu acho que muita gente, quando sai do colégio e vai pra faculdade, muda muito. Porque ela entra em contato com pessoas que nunca viu, pessoas de mundos completamente diferentes, que têm gostos completamente diferentes. E na faculdade você tem que aprender a ser mais independente, sabe? Você tem que resolver as coisas sozinho. No colégio, os pais estão sempre muito envolvidos, né? Tem reunião, enfim. Os professores conhecem os pais muitas vezes. Na faculdade, não. Na faculdade é cada um por si. Eu acho que é uma oportunidade bem grande de você combater a timidez. E, além disso, a faculdade de comunicação promove muito isso, de você falar para público. Assim, a maioria das matérias tem apresentação de trabalho, trabalho em grupo. Eu raramente fiz trabalho individual, ao contrário do colégio. Então, você tem que aprender a fazer coisas em conjunto e você tem que aprender a apresentar. E isso é para o mercado de trabalho também. Mesmo se você não quiser ser jornalista, você sempre vai ter que apresentar coisas no seu trabalho, sabe? Principalmente publicidade, que você tem que, de repente, fazer uma apresentação sobre alguma campanha, alguma marca, pensar em estratégias de marketing. Isso tudo você tem que apresentar para alguém. Você, dentro de uma agência, tem clientes, entendeu? Então, eu acho que é uma habilidade também que você desenvolve. Assim. Boa. Então, eu falei mais cedo no vídeo que o momento para você procurar áreas diferentes é quando você está estagiando, né? Porque quando você está na faculdade ainda, você tem mais oportunidade de entrar numa empresa, ver se é isso, sair, ver se é aquilo, sabe? Mas eu descobri na pele que se você se formou e não tá no lugar que você gosta, fica tranquilo, porque pode mudar.
Eu saí da Artplan no final do ano passado e em fevereiro desse ano eu entrei na Ambev com marketing. Assim, formada em jornalismo, entrei na área de marketing da terceira maior empresa do Brasil. Eu fiz uma pós em marketing, né? Isso é importante. Se você cursou uma faculdade e não é isso que você quer seguir, é importante fazer uma pós-graduação, porque dá conceitos assim que você realmente não conhece. Apesar de ter ficado 2 anos numa agência, eu aprendi muito de publicidade, mas marketing é diferente. Tem muito conceito que é legal saber, principalmente na Ambev, que é uma empresa que tem distribuição, tem produção, tem milhares de áreas, sabe? Então, se você quer mudar de área e já é formado também, vai fundo, porque você consegue. Boa. E volto naquilo que a gente falou, né? Que a prática te ensina, mas o conceito, as coisas que fazem você realmente pensar e criticar aquilo, tem que ter o estudo, né? E você também fazer pós é bem visto no mercado e você também entra em áreas novas, sabe? Agora que eu me formei, né, no MBA em Marketing, eu tô mais dentro de administração. Chegou um momento que eu tinha até me arrependido de mudar de curso, porque eu achei que eu não fosse conseguir mudar de área, mas consegui. Então, assim, pós também ajuda muito, é muito bom fazer. Então, pra terminar, a última pergunta. Qual dica que você pode dar para as pessoas que estão aí pensando em entrar no curso de comunicação e principalmente no curso de jornalismo? Então, uma dica para quem quer ser jornalista é sempre se mantenha informado sobre todos os assuntos possíveis. Assim. Óbvio que você não tem como saber de tudo, mas assim, política, economia, esporte, vamos dizer, as editorias principais dos jornais. É sempre bom você estar por dentro do que está acontecendo, querer saber o que está acontecendo, porque quanto mais você sabe, mais bagagem você tem para entender as coisas no futuro e mais propriedade você vai ter para falar sobre tal assunto. É muito difícil quando você, tudo bem, você está super antenado com o que está acontecendo, aí passa um ano assim, você deu uma largada, assim, parou de ler jornal, sei o quê. É difícil você recuperar, sabe? Então, sempre se informe e tal. Pra mim, essa é a dica de jornalismo. E se você quer fazer comunicação, vai sem medo, porque é um curso muito amplo. Você pode trabalhar com várias coisas fazendo comunicação. E, pelo que eu vejo, cada vez mais, o que tá fazendo bastante diferença no mercado é pós mesmo. Então, se você quer fazer comunicação, mas daqui a alguns anos você quer mudar de área, faz uma pós, porque é super valorizado e isso já é uma porta de entrada. Na própria pós você conhece gente dessa área, os professores já trabalham nessa área, então isso é legal. E você vai se descobrindo, né, conforme os anos vão passando, sem se sentir atrasado ou sentir a necessidade de fazer outra faculdade. Boa. Ju, acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação. Então, meu cachorrinho passou ali atrás. Me desestabilizou também.